E o evangelho de hoje é esse momento privilegiado do encontro do humano com a ressurreição. O humano de Pedro ainda não estava no contexto da ressurreição. O humano de Pedro ainda estava esbarrado apenas. Tinha alguns esbarros dele. O ressuscitado havia apenas esbarrado na vida de Pedro. Ele ainda não estava totalmente convencido do que Jesus havia verdadeiramente feito na vida dele. Vai ver que ainda existia muita dúvida no coração de Pedro. Pedro era um homem teimoso. Vai ver que ele ainda lutava com ele mesmo. Vai ver que ele ainda carregava dentro dele aquele: oh meu Jesus, será que eu fiz certo em abandonar o meu barco? Em deixar a minha vida antiga para colocar os meus pés nas suas pegadas? Será que eu vacilei? Mas eis que Jesus chega. Eis que Jesus chega de um jeito que não assustasse. Chega multiplicando o que eles entendiam. Jesus multiplicou diamantes, Jesus multiplicou peixe. E fez um milagre a partir de onde? Da realidade que era própria daqueles homens, da água, do mar da Galileia. Foi ali que Jesus verdadeiramente fez com que Pedro pudesse reconhecer que ele ainda não amava o suficiente e que esse era o primeiro passo para amar. O meu professor que trabalhou conosco este texto na faculdade, ele dizia que essa tradução que a gente leu não é tão fiel. Ele dizia que lá na língua original do escrito, quando Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro não responde que ama. Pedro usa uma expressão, um outro verbo, que é: eu gosto de você. Eu gosto. Aí você sabe qual é a diferença que existe para você se você perguntar: você me ama? E eu olho para você e digo: eu gosto de você. Tem diferença? Tem. Sabe por quê, minha gente? Porque quando verdadeiramente a gente escuta a verdade da voz de alguém que diz que nos ama, nós sabemos que este amor é capaz de ser uma união total da minha vida com a vida daquele que me ama. Ele faz parte de mim, da mesma forma como eu faço parte da vida dele. Ele não é mais capaz de pensar a vida dele sem pensar em mim. E era isso que Jesus queria com seus apóstolos, que eles nunca mais pudessem pensar as suas vidas sem pensarem a vida de Jesus vivendo neles. É o mistério da Eucaristia. A vida de Jesus vivendo nos discípulos. Era isso que Jesus precisava fazer. Era isso que Jesus precisava alcançar. E depois de perceber que Pedro ainda não era o homem que ele precisava que fosse, ele deixa então: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isto é, vai para o meio do povo, porque é no meio do povo que você vai aprender a me amar. Porque quando você olha para o coração do povo e percebe que esse povo precisa de mim, você vai sentir o imperativo do meu anúncio: leva Jesus para esse povo. Minha gente, é olhando para vocês, é vivendo a minha missão de padre, é no compromisso de saber que você está aqui, que você confia naquilo que será dito, que eu escuto mais uma vez a voz de Jesus nos meus ouvidos: Padre Fábio, apacenta as minhas ovelhas. Assim como o Padre Quinha, que está aqui, que é um amante dos pobres lá em Petrópolis, escuta todos os dias. Eu conheço a vida deste homem. Escuta todos os dias no seu ouvido este anúncio: Padre Quinha, apacenta as minhas ovelhas. Quando nós descobrimos, minha gente, que o amor a Jesus muda o nosso nome, nós nunca mais poderemos pensar a nossa vida fora da missão que Jesus nos colocou. Senhor, tu
Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste o meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. E aí a gente sabe o que é que tem lá dentro desse barco que a gente largou para trás. Ixi, tem muita coisa. Tem umas coisas que de vez em quando a gente sente falta, né? Será que eu posso ir lá buscar alguma coisinha? Não. Depois de ter assumido essa vida em Cristo, este compromisso, a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Você vai interpretar os fatos de uma forma diferente. Você vai olhar para a vida de um jeito diferente. Você vai olhar para os seus filhos de um jeito diferente. Você vai olhar para os desabrigados de um jeito diferente. Você vai olhar para a igreja de um jeito diferente.